Bom dia, meus amigos! Bom dia, minhas amigas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pois é, hoje feriado, muitas pessoas não irão trabalhar, estarão em casa descansando junto com a família. Outros vai dar aquela passeadinha básica, né? Olha, com todo cuidado, ainda estamos vivendo em tempo de pandemia, mas graças a Deus os casos vêm cada dia caindo mais, né? O que nos dá esperança de 2022 ser um dia melhor. Não está inscrito no nosso canal, gente? Eu peço para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, né? Pois é, gente, hoje é dia da proclamação da República do Brasil, né? Que é comemorada, digamos assim, todos os anos no dia 15 de novembro. E ela está prevista na lei número 662, de 6 de abril de 1949. Olha, gente, quando foi, digamos assim, promulgada essa lei, né? Foi lá em 1949 que instituiu o feriado da Proclamação da República. Ou seja, saímos do Brasil Império para a República, foi lá nos anos de 1889, já faz bastante tempinho. Olha, gente, aproveitando entrar agora no tema da matéria, hoje, né, por ser feriado, o INSS estará com suas agências fechada em todo o Brasil, né? Você, meu amigo, você, minha amiga, né, que é segurado do INSS, sabe, né, que no dia de hoje não tem atendimento presencial nas agências do INSS em todo o Brasil. Ah, César, mas eu preciso ver o andamento da minha aposentadoria, né? Ou preciso agendar uma perícia médica. Aí você pode ficar à vontade, basta você acessar o site Meu INSS, você vai poder, digamos assim, visualizar, procurar essas informações, né? Porque o site continua atendimento, né? Ou seja, as máquinas, os computadores atendem você no dia de hoje. Ou também alguma dúvida, quem sabe você pode também ligar para 135. Olha, gente, uma informação aqui que, dependendo da maneira que você pense, é preocupante, né? Ou seja, você poderia dizer que é até o fim do atendimento do INSS de maneira presencial, né? Vocês sabem que desde a época do Michel, quando na verdade começou lá no mandato da Dilma, né? A migração gradualmente dos serviços, né, que antes era oferecido de maneira presencial e segurados para parte digital, né? Só que, né, no tempo da Dilma estava engatilhando ainda, digamos assim. Aí quando o Temer entrou, acelerou, né? Ou seja, começou a dar mais prioridade ao atendimento digital, né? E agora no mandato do Bolsonaro isso segue, digamos assim, bastante acelerado. Um pouco foi por causa da pandemia, né? Não tinha maneira de atender as pessoas presencialmente. O que aconteceu? A grande demanda foi lá para o site do Meu INSS ou então pelo 135. E isso, que sabe o que acontece, gente? Acaba afastando acaba afastando você, acaba afastando os segurados de ir de maneira presencial lá no INSS, né? Eu penso comigo, gente, eu acho válido, né? Toda a vida eu comentei com vocês aqui que eu acho super válido, né, ter uma opção facilitar para os segurados. Mas eu penso que o INSS tem que atender de maneira presencial, gente. Não importa se nós estaremos com a tecnologia avançada ou não. É um direito do cidadão, né? Quem contribui para o INSS tem que ter essa opção, né? E lembrando que no Brasil hoje nós temos milhares e milhares de pessoas que são analfabetos digitais, ou seja, são pessoas que simplesmente até entram na internet, acessam a internet, mas é só Facebook e WhatsApp, né? Já quando precisa fazer, digamos assim, anexar um arquivo, né, para o Meu INSS ou para outro site, já a grande maioria das pessoas já não tem essa facilidade. Ou seja, nós estamos vivendo na época de bastante analfabeto digital, né? Mas enfim, gente, olha aqui, olha que notícia. O INSS aprimora serviços e facilita a prestação de serviço ao cidadão. Quanto mais eles aprimoram o serviço virtual, mais vai tirando a possibilidade do cidadão comparecer de maneira presencial em uma agência física. O INSS, né, alcança grande parte das famílias brasileiras e o acesso a seus serviços já faz parte de sua rotina, seja para aquisição de auxílio, benefício ou mesmo para recursos administrativos. O INSS
trabalha para promover o reconhecimento de direitos de cada cidadão. Com base nisso, a autarquia atua juntamente, né, com a Dataprev, que é a empresa de tecnologia para automatizar e modernizar a prestação de serviços. Isso aqui, né, gente, soa tão lindo, soa tão bonitinho, né, para aqueles que têm profundo conhecimento em informática, né, pessoas que de fato têm o conhecimento. Agora você imagina o senhorzinho lá que mora na roça lá 35 anos, né, que já está com seus 60 anos de idade. Muitos deles, gente, não tem nem acesso à internet. Muitos nem sabem que que existe internet, ou seja, se informa pelo rádio ou pela TV. Na manhã da última quarta-feira, o painel Atuação da Dataprev no reconhecimento do automático de direitos do INSS, com o diretor de Relacionamentos e Negócios da Dataprev, Alain Nascimento dos Santos, apresentou ações voltadas para facilitar e agilizar o atendimento ao público. O evento faz parte da Semana de Inovação de 2021. Atualmente, o INSS chega a uma grande parcela da sociedade, principalmente, né, por meios eletrônicos. São mais de 90 opções de serviços remotos disponibilizados pela autarquia. Gente, eu gosto de trazer matéria. Essa é uma matéria que está no site gov.br, mas eu gosto de explicar para vocês. Uma pessoa leiga, né, qualquer pessoa, né, você faz o seu pedido de aposentadoria pelo meu INSS, o que acontece? Você tem que ficar aguardando, sempre fica pendente, depois fica em análise até uma resposta final, não é assim? Ou então vão empurrando com a barriga. Agora, se fosse de maneira presencial, o que acontece? Que você chega lá no INSS, né, pega uma senha e é atendido, né, por um analista previdenciário ou por um técnico previdenciário. Olha, ele analisa a documentada e já informa a pessoa, olha, provavelmente vai faltar isso, provavelmente o seu benefício não vai dar certo por causa disso ou daquilo. Já no meu INSS não, eles não te falam para você, só depois de muito tempo que eles começam a mandar as exigências, né? Ou seja, é bonito, né? É válido, como já falei para vocês, do INSS inovar a tecnologia virtualmente, mas eu penso que o INSS é preciso a cada dia mais melhorar o seu atendimento presencial, né? Não adianta você ter 90 serviços disponíveis no site se uma parcela significativa da população não tem internet, e as que tem não sabe, não tem a mínima ideia de como operar, né, no site ou no aplicativo do meu INSS. E aí sabe o que acontece, gente? Essas pessoas começam a ficar na mão de terceiro, ou seja, de sobrinho, de neto, de filhos, que muitas vezes, né, até cobra do idoso para fazer esse serviço de maneira virtual. É bastante complicado, mas eu pergunto para você que está aí do outro lado, o que você pensa do meu INSS? Você acha que essa tecnologia veio de fato para revolucionar, para ajudar, para facilitar a vida do segurado? Ou você concorda, você pensa como eu penso, que tem sim que ter o virtual para quem entende, né? E que também tem que estar às portas do INSS reganhado das 6 às 6 da tarde. Não é? Isso é o que eu penso, né? Os serviços do INSS passam por modernização há muito tempo, né? Esse processo começou com incentivo para cada vez mais pessoas usassem o aplicativo ou outros meios remotos para o agendamento do atendimento presencial. Durante o atendimento, eram coletadas as informações que resultavam em um requerimento, um protocolo que seria analisado por especialistas do próprio INSS. A partir daí, o processo passava para sua fase de conclusão. Esse fluxo passou por alterações e foi aperfeiçoado em 2018, ou seja, em 2018 teve uma atualização significativa no meu INSS. O processo passou a ter início em um requerimento realizado de forma remota, passando para o processo análise pelos técnicos do INSS, em seguida se encaminhando para a retomada de decisão de conclusão. Por que demora bastante, gente? Porque, né, mesmo com a disponibilidade desses serviços virtuais, toda vez, por exemplo, que você envia o seu pedido de aposentadoria pela internet, não é as máquinas que analisa, que processa o seu benefício e libera, né, concede. Na verdade,
é uma pessoa humana, ou seja, não vai resolver nem mesmo de maneira virtual se o INSS não aumentar a capacidade, ou seja, fazer concurso público para contratar pessoas para trabalhar, seja, né, para aqueles que vão visualizar os pedidos que chegam pela internet, como aqueles que vai atender o público ali nas agências físicas do INSS, né? É como eu sempre falo para vocês, gente, é muito importante, mas de fato é preciso investir, né, para que o cidadão comum também tenha acesso a pedir os seus benefícios. De acordo com a empresa de tecnologia do INSS, a Dataprev, serviços como aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, salário maternidade e o benefício da prestação continuada para idoso e pessoas com deficiência já possuem fluxo automatizados que garantem um atendimento mais ágil e facilitado. Entre os próximos processos a serem automatizados estão indeferimento, pensão por morte, segurado especial, produtores rurais, agricultores e profissões que não são de natureza urbana, decisões judiciais e análise de recursos administrativos. Ou seja, né, hoje, por exemplo, o salário maternidade já é totalmente digitalizado e informado. O benefício da prestação continuada também. E é exatamente por isso, gente. Talvez por, né, estar sendo digitalizado quase tudo pelo site Meu INSS, que a fila no BPC a cada dia aumenta mais. Porque a concessão do BPC ele é muito mais complexo. Não é apenas fazer o pedido lá no site Meu INSS e aguardar que alguém visualize aquele pedido e conceda ou negue. Por quê? Precisa ter a visita, né, da perícia social, né? Ou seja, um assistente social tem que ir lá na casa do beneficiário do BPC. Esse beneficiário do BPC tem que estar inscrito no CadÚnico, tem que estar certinho. E outro também tem a perícia médica, né? Ou seja, é bastante complexo a concessão do BPC, né? O que o Meu INSS facilitou nesse caso? É para a pessoa, né, fazer o pedido e enviar documentos, né? Por exemplo, até CPF, identidade, mas não tem como fazer, digamos assim, apesar de já ter feito testes, né? Por exemplo, como se eu falo, visita, né, da perícia social, né, de maneira remota, né, mas ainda está em teste piloto e até agora os resultados não vieram ao público para dizer se foi positivo ou não. Mas a perícia médica, gente, todo mundo sabe que ela tem que ser presencial, né? É óbvio que sabemos que durante a pandemia foi feita, né, a pessoa anexava um laudo médico e um perito de maneira remota analisava, mas me parece que esse sistema não vai prevalecer, né? Ou seja, a partir de 2022 volta ao normal. Gente, eu tenho medo, confesso para vocês, que a cada vez que melhora o site Meu INSS, né, o INSS procure ir deixando as agências físicas de lado para investir somente no virtual, né? E talvez Deus, que até perdoe que falar isso, né? Vai saber se na cabeça desses governantes eles não pensam de um futuro não tão distante assim, nem existir agência física e ser só de maneira virtual, né, gente? É bastante... dá medo, né? Dá medo. Por isso que nós precisamos incentivar, sim, que os serviços sejam disponibilizados a todo cidadão de maneira virtual. Mas para aqueles que preferem ir a uma agência física, que elas também lá estejam. Porque você é contribuinte do INSS, você paga todos os meses, né? De maneira facultativa, individual, ou então todos os meses é descontado, né, do seu salário o INSS. E você tem o direito de escolher a opção de atendimento. Essa que é a palavra mais certa. Ou de maneira virtual ou de maneira presencial. E o que vocês acham, gente? Será que o governo pensa de jogar tudo para o campo do virtual? Comente aí. Um abraço e até a próxima.